Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Informo a todos que esta sessão está sendo transmitida pela rádio Nova FM e também pelo site da Câmara, ao vivo, www.cmsoledademinas.com.br. Leitura de ofício de convocação número 06/2016, datado de 2 de fevereiro de 2016, assinado pela vereadora Lígia Rada Reis, presidente da Câmara. Ofício de convocação 06/2016, Soledade de Minas, 2 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor Ademir Vieira Gama, primeiro suplente da coligação PRTB, PR e PTB. Convocação do primeiro suplente de vereador da coligação PTB, PR, PRTB. Prezado senhor, a presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas, senhora vereadora Lígia Rada Reis, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, vem através desta convocar Vossa Senhoria para que se faça presente na sessão extraordinária a ser realizada em 4 de fevereiro de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Soledade de Minas, com a seguinte pauta: julgamento acerca da cassação do mandato do vereador Pedro Carlos Carreira, conforme relatório final apresentado pela comissão processante, instaurada na sessão ordinária da Câmara do dia 3 de novembro de 2015. Processo político administrativo número 01, que apura irregularidades na compra de piso para o plenário da Câmara. A medida se faz necessária, tendo em vista o disposto na parte final do inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, in verbis. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Conforme disposição legal, o vereador denunciado é impedido de votar e, consequentemente, é convocado o suplente deste vereador para exarar voto na sessão de julgamento. Assim fica Vossa Senhoria convocado a participar da sessão extraordinária para o julgamento acerca da cassação do mandato do vereador acima informado. Aproveitando a oportunidade para reiterar nossos votos de eleva, estima e consideração. Atenciosamente, Lígia Rada Reis. Nesse momento, eu gostaria de convidar o suplente Ademir Vieira da Gama para fazer parte ao plenário. Tendo em vista o disposto no inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 e pela jurisprudência apaziguada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgados dos recursos especiais, número 406907/MG e 784945/MG, foi o motivo do convite ao suplente. Passamos agora a leitura do relatório final da comissão processante, instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal. Municipal. Presidente, pela ordem, o suplente deve assinar o livro de presença da reunião antes que a mesma comece, para que não tenha problema. Pois não, mais vereador, tarde. bem lembrado. Faz essa gentileza. A Suelen, né? Podemos dar prosseguimento enquanto será? Leitura do relatório final da comissão processante, instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal de Soledade de Minas, realizada em 3 de novembro de 2016. Processo político-administrativo número 01/2015, que apura irregularidades na compra de pisos para o plenário da Câmara. Câmara Municipal de Soledade de Minas. Relatório final da comissão processante, instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada em 3 de novembro de 2015,
processo político administrativo, de número 01/2015, para apurar irregularidades na compra de pisos para o plenário da Câmara. Presidente da comissão, vereador Altair Alves Pereira. Relator, vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Plenário Isaac Jorge, Soledade de Minas, 15 de janeiro de 2016. Comissão processante instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada em 3 de novembro de 2015. Processo político administrativo, número 01/2015, para apurar irregularidades na compra de pisos para o plenário da Câmara Municipal. Presidente, vereador Altair Alves Pereira, do Democratas. Relator, vereador Ataíde Vieira Filho, do PPS. Membro titular, Guilherme Aparecido da Veiga, do PMDB. Sumário, relatório final da comissão processante. 1. Da denúncia. 2. Do relatório. Instauração, acusação e notificação. 2.1. Da defesa prévia. 2.2. Decisão, parte decisória e parecer prévio. 3. Da instrução. 4. Das audiências. 4.1. Do depoimento do denunciante. 4.2. Dos depoimentos das testemunhas. 4.3. Do depoimento do denunciado. 5. Razões escritas. 6. Apreciação de mérito. 6.1. As razões de defesa. 6.2. Das provas e fundamentos. 7. Conclusão. 1. Da denúncia. Por iniciativa de um cidadão de nome Antônio de Carvalho Filho, brasileiro, casado, comerciante, carteira de identidade número 14.314.780, SSP, São Paulo, CPF número 376.822.886-04, título eleitoral número 126.203.970.213, zona eleitoral número 259, seção 116, residente domiciliado nessa cidade, na rua Ferroviário Jorge Cury, número 198, qualificado na peça de denúncia, na data de 29 de outubro de 2015, protocolada e recebida na Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, no dia 3 de 11 de 2015. Uma representação com pedido de instalação de comissão processante para a apuração das irregularidades retromencionadas de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, contra o senhor vereador Pedro Carlos Carreira. A denúncia oferecida referiu-se à prática de condutas tipificadas no artigo 7º, parágrafo 1 e 3 do DL número 201/67. 2. Do relatório. Instauração, acusação e notificação. A Câmara Municipal recebeu denúncia de infrações político-administrativa que lhe ofereceu o senhor Antônio de Carvalho Filho, datada de 29 de outubro de 2015, e conforme deliberação da sessão ordinária do dia 3 de 11 de 2015, foi recebida conforme constatada na ata número 17 da sessão ordinária da Câmara Municipal. A denúncia oferecida referiu-se à prática de conduta tipificada no artigo 7º e parágrafo 1 e 3 do DL número 201/67, as quais encontram-se descritas a denúncia apresentada. De outra parte, a denúncia em cumprimento ao disposto no artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei 201 de 1967, fora lida da primeira sessão plenária posterior de sua realização, no dia 3 de novembro de 2015, tendo sido recebida em votação unânime dos vereadores presentes, e que denota ter atingido o percentual acima exigido para a constituição da comissão processante. Foi realizado o sorteio para a constituição da comissão, conforme preceitou o inciso 2 do artigo 5º. Foram sorteados os vereadores Ataíde Vieira Maciel Filho, Guilherme Aparecido da Veiga e Lígia Rada Reis. Na própria sessão ordinária foi dada publicidade do ato e declarada a existência da referida comissão processante. E logo após, no mesmo dia, o presidente do Legislativo encaminhou a denúncia e demais documentos que foram autuados em processo, o qual foram entregue e recebido pela presidente da comissão processante, senhora Lígia Rada Reis, escolhida entre os membros conforme consta na ata da primeira reunião da comissão processante. Recebido o processo no dia 3 de 11 de 2015,
com a referida denúncia e os documentos que a instruem, em razão de acharmos que foram atendidos os pressupostos legais em sua admissibilidade, a presidente da Câmara determinou a notificação do denunciado. A notificação se deu no dia 6 de novembro de 2015, quando fora procurado o denunciado em sua residência. Desta forma, devidamente notificado acerca da denúncia, fora concedido prazo de 10 dias para a apresentação da defesa prévia, conforme disposto do inciso 3 do artigo 5º da Lei 201/67. No dia 16 de novembro de 2015, o denunciado apresentou defesa prévia, por escrito, pessoalmente, não havendo constituído advogado, atacando a ausência de condições para a cassação de mandato do vereador. 2.1. Da defesa prévia. Em 16 de novembro de 2015, sem defensor constituído, o denunciado apresentou petição alegando no mérito em síntese que não existe qualquer condição para a cassação do mandato de vereador. Dessa forma, evidente que o denunciado optou apenas por fazer defesa formal, não adentrando em méritos da referida denúncia. Alegando que só há ato de improbidade administrativa com a existência do dano ao erário e que a conduta importe enriquecimento ilícito ao agente, motivo pelo qual precisam ser afastados desde que haja qualquer condenação requerida pelo denunciante com fundamento na Lei nº 8.429/92. Aduz ainda a absoluta ausência de dano ao erário, uma vez que os cofres da Câmara Municipal de Soledade de Minas não sofreram qualquer prejuízo, mesmo porque o valor pago pelo piso adquirido foi devidamente entregue e a obra foi realizada. Nesse sentido, não houve qualquer prejuízo ao erário e que desnatura o ato de improbidade administrativa, nos termos regidos pela Lei Federal, número 8.429, de 1992. Por fim, salientou que o denunciante não logrou êxito em comprovar que a sua atitude tenha gerado dano à administração pública, enriquecimento ilícito, do agente ou lesão ao erário público. Expôs que a conduta não se amolia em hipótese de responsabilização prevista na lei da improbidade, visto que a aplicação de tal legislação especifica e pressupõe efetivo dano à administração, o que não ocorreu. 2.2. Decisão, parte decisória e parecer prévio. Diante de todo exposto, levando em consideração a gravidade dos fatos contidos na peça acusatória e as fortes indícios de ter o denunciado incidido nas condutas delitivas descritas no corpo da peça acusatória, e ainda vem demonstrando a veracidade das razões formuladas pelo denunciado, de modo que a ilidir de plano a responsabilidade, o que indubitavelmente é forçoso efetivar novamente a dilação probatória. A comissão processante opina pelo prosseguimento da denúncia, autuada nesse processo político-administrativo, nos termos e regramentos do Decreto-Lei nº 201/67, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa e demais princípios de direito aplicáveis à espécie. Vai deferida a produção de provas arroladas pelo denunciado com a oitiva de 3 testemunhas arroladas e ainda provas de ofício, atendendo o princípio da busca de verdade real e por analogia com base nos artigos 209, combinado com o artigo 155 do CPP, bem como pelo artigo 130 do CPP, cabe ao juiz de ofício proceder à produção das provas para o efetivo contraditório e o esclarecimento dos fatos, podendo ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Com fulcro no artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 201/67, é dado início à instrução, devendo ser intimado e denunciado de todo o conteúdo desse parecer e demais atos pertinentes do processo. 3. Da instrução. Com a finalidade de deixar saneado o feito e eliminando-se quaisquer dúvidas e contradições, procedeu-se à instrução do feito em atenção a todos os ditames constitucionais, especialmente o rito de ser seguido e os pertinentes ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa.
Com a abertura dos trabalhos de instrução do processo, em seguida foi dado prosseguimento às cautelas de praxe, tendo sido efetivada a notificação do denunciado, senhor vereador Pedro Carlos Carreira, a fim de que tomasse conhecimento do parecer prévio da comissão, o qual solicitou sua presença para ser ouvido acerca dos fatos narrados na denúncia. Além da notificação do denunciado para prestar depoimento, foram notificadas as testemunhas, senhor Vitor Flávio Ribeiro, senhor Benedito Lourenço Paulino, com o intuito de esclarecer os fatos descritos na denúncia e para que se pudesse apurar a verdade. Foi notificado também o denunciante, senhor Antônio de Carvalho Filho, com o objetivo de esclarecer alguns pontos da referida denúncia. Nos dias marcados para os depoimentos, todos os notificados compareceram e prestaram seus depoimentos. Tendo em vista o teor dos depoimentos somados com a prova apresentada na denúncia, a comissão entendeu que a instrução fora feita de forma satisfatória, não havendo necessidade de se obter mais provas. Assim, seria encaminhado ofício de notificação ao denunciado, para que apresente alegações finais no prazo de 10 dias. Insta informar que a presidente da comissão, senhora Lígia Arrada Reis, renunciou à função de membro da comissão processante, tendo em vista o disposto do artigo 31 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual veda a participação da presidente da Câmara em comissões permanentes, especiais e de inquéritos. Assim, com a eleição da senhora vereadora Lígia Arrada Reis à presidência, não restou outra alternativa senão a renúncia à função de membro da comissão. Por fim, foi convocada sessão extraordinária para sorteio do vereador que substituiria a vereadora Lígia Arrada na comissão processante. Feito o sorteio, foi designado o vereador Altair Alves Pereira. 4. Das audiências. O depoimento do denunciante. Depoimento de Antônio de Carvalho Filho. Depoimento realizado no dia 8/12 de 2015, na qualidade de denunciante. Relatou em suas palavras que não é inimigo do denunciado, Ao contrário, possui boa relação, informou que ouviu, através da rádio, o vereador Altair fazer questionamentos acerca de irregularidades na compra de pisos para o plenário e que seu advogado conseguiu um depoimento do denunciado ao Ministério Público, confessando que se apropriou do dinheiro público e assim resolveu prestar denúncia. Depoimento de Vitor Flávio Avelar Ribeiro. Depoimento realizado no dia 8/12 de 2015, na qualidade de testemunha. Relatou em suas palavras que o denunciado, ao realizar uma compra de piso para a Câmara Municipal, pediu para que fosse tirada e emitida nota fiscal no valor total sem desconto, e que a diferença que haveria com desconto fosse repassada em dinheiro para que o mesmo pudesse efetuar o pagamento de mão de obra. Informou que o vereador Solivaldo esteve na loja questionando o valor da compra, sendo que informou ao vereador o que ocorreu. Após o ocorrido, entrou em contato com o denunciado para que devolvesse o valor, ficando um crédito na loja para a Câmara Municipal. Do depoimento de Benedito Lourenço Paulino, depoimento realizado em 9/12 de 2015, na qualidade de testemunha, relatou em suas palavras que o denunciado procurou quando ainda era presidente da Câmara no ano de 2014 e solicitou para que comprasse pisos para a reforma do plenário. Assim deixou um cheque em branco constando apenas sua assinatura para que o denunciado pudesse realizar a compra de pisos. Informou que não participou de nenhuma transação fraudulenta e que só teve conhecimento ilícito através do ex-vereador José Arantes Filho. Por fim, informou que teve com o denunciante, o senhor Antônio de Carvalho Filho, e o mesmo informou que os vereadores Altair e Solivaldo estão por trás da denúncia realizada. 4.3. Do depoimento do denunciado. Depoimento de Pedro Carlos Carreira. Depoimento realizado no dia 9/12 de 2015, na qualidade de denunciado. Relatou em suas palavras que não é inimigo do denunciado. Ao contrário, possui boa relação. Informou que ouviu através da rádio o vereador Altair fazer questionamentos acerca da irregularidade da compra de pisos para o plenário. E que seu advogado... Errado isso aqui, vereador. Razões escritas. Repetir aqui.
5 razões escritas. Encerrada a instrução, a comissão abriu vista dos autos ao denunciado vereador para o prazo de 10 dias, para vistas do processo e apresentar alegações finais por escrito. Determinou-se também que, apresentado ou não as razões finais, voltassem os autos conclusos para emissão de parecer final da comissão. 6. Apreciação de mérito. Nada mais restando para o esclarecimento dos fatos, e não existindo qualquer pendência a pairar sobre qualquer pleito da defesa e dos membros da comissão, já tendo formado o livre convencimento, apresentam as seguintes conclusões a seguir. 6.1. As razões da defesa. A seu tempo, o denunciado deixou de apresentar alegações finais, valendo-se apenas da defesa prévia apresentada nos autos. Em suma, alega que só há no ato de improbidade administrativa com a existência do dano ao erário e que a conduta importe enriquecimento ilícito ao agente, motivo pelo qual precisam ser afastados desde já qualquer condenação requerida pelo denunciante, com fundamento na Lei nº 8429/92. Aduz ainda a absoluta ausência de dano ao erário, uma vez que os cofres da Câmara Municipal não sofreram qualquer prejuízo, mesmo porque o valor pago pelo piso adquirido foi devidamente entregue e a obra foi realizada. Nesse sentido, não houve qualquer prejuízo ao erário, o que desnatura o ato de improbidade administrativa, nos termos regidos pela Lei Federal, de número 8.429, de 92. Por fim, salientou que o denunciante não logrou êxito em comprovar que sua atitude tenha gerado dano à administração pública, enriquecimento ilícito do agente ou lesão ao erário público, exposto que a conduta não se amolda às hipóteses de responsabilização previstas na Lei de Improbidade, visto que a aplicação de tal legislação especifica e pressupõe efetivo dano à administração, o que não ocorreu. 6.2. Da prova, fundamentos. A instrução do feito foi baseada em provas documentais, testemunhais e através do depoimento pessoal do denunciado. No que concerne à prova documental, trata-se de um depoimento prestado pelo denunciado junto ao Ministério Público, realizado em 11 de setembro de 2015, extraído do inquérito civil público instaurado na 4ª Promotoria de Justiça, que visa apurar irregularidades na compra de piso para a Câmara Municipal de Soledade de Minas. O documento retrata que o denunciado confessou a prática ilegal praticada. Em referência à prova testemunhal, ficou esclarecido que o denunciado praticou a conduta ilícita ao tentar se beneficiar de uma artimanha árdua com o objetivo de levar vantagem na compra dos pisos para a reforma do plenário da Câmara, com o superfaturamento da nota. Por fim, com relação ao depoimento pessoal do denunciado, o mesmo confessou que praticou a ação, ou seja, arquitetou uma maneira de desviar dinheiro público que seria utilizado para a reforma da Câmara Municipal. Com efeito, tendo em vista os fatos apurados na colheita das provas, podemos afirmar, sem medo e sem errar, que houve, além da prática contra a expressa disposição de lei, evidente o ato de corrupção com o intuito de desviar dinheiro público para benefício próprio. 7. Conclusão. Diante de todo exposto, é forçoso concluir que o denunciado incorreu em diversas condutas ilícitas, repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio. Entendemos que o vereador infringiu a Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, em seus artigos 9, 10 e 11. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, artigo 10. Constitui o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra da competência. Nesta mesma esteira, estabelece o artigo 43, parágrafo 3 da Lei Orgânica do Município de Soledade de Minas. Artigo 43. Perderá o mandato do vereador. Parágrafo 3º. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos ou corrupção ou de improbidade administrativa. Com efeito, o regimento interno desta Casa de Leis, em seus artigos 122 e 123, salienta o quê? Artigo 121. São deveres e obrigações dos vereadores, entre outros. 17. Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, mantendo o decoro parlamentar. Artigo 123. Constituem faltas contra a ética parlamentar do vereador no exercício do seu mandato. 3. Quanto ao respeito aos seus recursos públicos. Letra A. Deixar de zelar com responsabilidade pela proteção e defesa do patrimônio dos seus recursos públicos. Pleitear e usufruir favorecimento ou vantagens pessoais ou eleitorais com recursos públicos. Em detida análise de todas as violações cometidas e de todos os dispositivos de lei acima enunciados foram violados e concluímos que o denunciado deverá ser julgado pelo plenário da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 7º, parágrafo 1º e 3º e 3 do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Veja-se, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Assim, esta comissão processante opina pela cassação do mandato do denunciado, vereador Pedro Carlos Carreira. Por derradeiro, requer a comissão processante à presidência da Câmara Municipal de Soledade, na forma do artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201/2007, a convocação de sessão extraordinária para o julgamento do denunciado. Independente do resultado, oficie-se ao Ministério Público Estadual e ao Juiz Eleitoral da Comarca de Soledade de Minas. Plenário Isaac Jorge, Soledade de Minas, 15 de janeiro de 2016. Vereador Altair Alves Pereira, presidente. Vereador Ataíde Vieira Maciel Filho, relator. Vereador Guilherme Aparecido da Veiga, membro. Passaremos a leitura de procuração ad judicia et extra assinada pelo vereador Pedro Carlos Carreira, datada de 26 de janeiro de 2016. Procuração ad judicia et extra. Outorgante Pedro Carlos Carreira, brasileiro, vereador, portador da identidade RG número 859316SSP-MG, inscrito no CPF, sob número 619-394-476-15, residente e domiciliado à Rua Padre da Puerta, número 54B, Centro de Soledade de Minas. Outorgado, doutor Antônio Sérgio Santos Rabelo, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de MG sob número 108.532, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, sob número 373-217-571-53. Dr. José Eduardo Oliveira da Fonseca, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de MG, sob o número de 162.872. E Dr. Rodrigo Ematiné Gadbem, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de MG, número
Ponto 711, todos com escritório na Rua dos Andradas, número 386, sala 207, Centro São Lourenço, Minas. Poderes: representar a outorgante em juízo ou fora dele, mediante atuação conjunta ou isolada, independentemente de ordem de nomeação para todos os fins judiciais, outorgando-lhe os poderes da cláusula et judicia e et extra a todos os demais para praticar quaisquer atos do processo e extrajudiciais e a ele relacionados, inclusive para transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos e, inclusive, subestabelecer com ou sem reserva de poderes específicos, representá-lo perante a comissão processante do processo político-administrativo número 01/2015 da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade de Minas. São Lourenço, 28 de janeiro de 2016. Pedro Carlos Carreira. Ilustríssimo senhor presidente da comissão processante, instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal de Soledade, realizada em 3 de novembro de 2015. Processo político administrativo número 01/2015. Pedro Carlos Carreira, já qualificado nos autos, em epígrafe, vem por seu procurador infraassinado, muito respeitosamente perante vossa senhoria, requerer a juntada de instrumento de produção. Em decorrência da juntada de procuração, requer que todas as citações, intimações, notificações sejam feitas também em nome de seus procuradores no endereço constante da procuração. Por fim, haja vista a necessidade de se preservar a ampla defesa e o contraditório requer vista do processo, pelo prazo de 5 dias, e a devida suspensão temporária dos prazos, para a composição da defesa técnica, tendo em vista a necessidade de preservação do princípio do contraditório e ampla defesa. Nestes termos, pede deferimento Soledade, 2 de fevereiro de 2016. Antônio Sérgio Santos Rabelo. Passaremos agora à leitura da peça de defesa protocolada nesta casa. Ilustríssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas, Minas Gerais. Protocolo de recebimento 4 de 2 de 2016, às 16 horas e 27 minutos. Processo político administrativo número 01/2015. Preliminares de defesa final em plenário a serem decididas antes do julgamento do mérito. Pedro Carlos Carreira, já qualificado nos autos em epígrafe, vem por seu procurador infraassinado, muito respeitosamente perante vossa senhoria, expor e requerer o que segue. Encontra-se marcada para o dia 4 de 2 de 2016, às 20 horas, a sessão de julgamento do presente processo, onde sua defesa apresentará suas razões de mérito conforme lhe faculta tanto o Decreto-Lei número 201/67, quanto o regimento interno da Câmara Municipal. Entretanto, antes das razões de mérito, existem algumas preliminares a serem arguidas que, por terem caráter extintivo, devem ser apreciadas antes mesmo de qualquer outra manifestação. Assim, passamos a elencar tais preliminares. 1. O presente processo não pode ir ao julgamento de mérito, haja visto que seu prazo de tramitação já se esgotou, senão vejamos o que diz o artigo 147 do Regimento Interno. Artigo 147. O processo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data da reunião em que for feita a leitura da denúncia. Parágrafo único. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda sobre os mesmos fatos. Grifo nosso. Conforme se depreende dos autos, a reunião que foi feita a leitura da denúncia ocorreu no dia 3/11 de 2015. Ao contarmos 90 dias desde esta data, observamos que o prazo se esgotou no dia 1º de 2 de 2016. Portanto, o arquivamento é matéria que se impõe. Ressalte-se que o Decreto-Lei número 201/67 estabelece o início da contagem em dia diferente, mas o prazo para encerramento do processo é o mesmo. Nesse caso,
deve-se utilizar a mais benéfica ao denunciado, e essa é a do regimento interno, que determina o arquivamento do feito. Tal entendimento é reforçado pelo caput do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, que prevê a adoção de outro rito para o processo. 2. O procedimento implantado pelo Decreto-Lei nº 201/67, confirmado em sua maioria pelo regimento interno, fica estabelecido que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo, se não vejamos o artigo 5º, 4 do referido Decreto-Lei. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for interesse da defesa. Grifos nosso. Tal inciso foi adotado com pequenas alterações no parágrafo único no artigo 143 do Regimento Interno. Artigo 143. Parágrafo único. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, podendo assistir a todas as audiências e diligências da comissão, interrogando e contraditando as testemunhas, e ainda requerer o que for de interesse da defesa. Grifos nosso. Nada disso foi respeitado. O denunciado não foi devidamente intimado para acompanhar nenhum dos depoimentos dados pela comissão processante, o que configura nulidade absoluta de todos os depoimentos dados. Não bastasse isso, nem mesmo a totalidade das testemunhas arroladas na defesa prévia foram ouvidas, agravando, se é que é possível, a nulidade e configurando o verdadeiro cercamento da defesa. 3. No que se refere ao parecer final da comissão processante, o mesmo foi emitido fora do prazo, o que constitui nulidade ensejadora do arquivamento do feito. O decreto número 201/67 nada diz a respeito de prazo para a emissão do parecer final da comissão. Entretanto, o regimento interno, sim. Vejamos o artigo 144 do regimento interno da Câmara Municipal de Soledade. Artigo 144. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias, após o que a comissão proferirá em igual prazo, o que a comissão e que o parecer final sobre a procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da reunião para julgamento, o que realizará após a distribuição do parecer. Grifo nosso. O denunciado foi intimado no dia 17/12/2015 para apresentar suas razões finais, escritas no prazo de 10 dias. Sendo que, apesar de tal prazo ser superior ao legal, o mesmo não gera nulidade porque beneficia a defesa. Ocorre que a comissão processante, por força do artigo 144 do Regimento Interno, estava obrigada a entregar o parecer 5 dias depois que o prazo do denunciante transcorreu em habeas. Veja-se que o prazo diferenciado só tem validade para a defesa, mas, mesmo que equiparássemos os prazos, concedendo os mesmos 10 dias, a comissão processante não entregou seu parecer dentro do prazo correto, pois levou mais de 30 dias para isso, numa desproporcionalidade flagrante. Assim, tendo em vista o acima exposto, requer o arquivamento imediato do processo político-administrativo, número 01/2015, sem nem mesmo se realizar a sessão de julgamento, haja vista as nulidades apontadas, sob pena de tal processo ser arquivado por vias judiciais. Convém ainda ressaltar que os princípios basilares que norteiam a administração pública brasileira são conforme o artigo 37 da Constituição da República, in verbis. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: redação dada a pena de ver-se todo julgamento cancelado judicialmente e requeridas a apuração das responsabilidades pela sua condução ilegal. Quanto às razões de mérito da acusação, a defesa será apresentada em plenário, conforme determina o Decreto-Lei número 201/67. Nestes termos, pede deferimento. Soledade de Minas, 4 de fevereiro de 2016. Antônio Sérgio Santos Rabelo, OAB/MG 108.532. Passaremos agora a franquear a palavra a todos os vereadores. Lembrando que, de acordo com o Decreto-Lei 201, que rege hoje esta sessão, cada vereador terá o tempo máximo de 15 minutos, se quiser fazer a utilização da palavra. Tendo em vista que não foram feitas as inscrições, eu vou facultar a palavra por ordem alfabética para que não haja discussão. O suplente de vereador chama-se Ademir, vem primeiro. O senhor gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Altair Alves Pereira, para uso. O senhor dispõe de 15 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, advogados constituídos pelo réu, senhoras e senhores, plateia aqui presente, ouvintes 9 FM, internautas que nos acompanham pela grande rede, meu boa noite. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras dizendo a todos vocês que não é com satisfação que eu participo de uma sessão dessa. É com pena, é com pesar, é com lamento. Nós todos em Soledade, uma cidade de 6 mil habitantes, somos uma família só. Cada cidadão que eu vejo aqui nesse plenário, eu retrocedo a minha árvore genealógica e eu vejo um ente meu, um parente meu, e no plenário é a mesma coisa. Nós, solidadenses, somos uma família só. É triste participar de uma sessão que tem essa finalidade, ao processo de cassação de um vereador. Mas eu fiz a opção, eu ingressei na vida pública, eu gosto, há 20 anos, e eu tenho por dever de moral, dever de consciência, agir de acordo com a lei. E é assim que eu tenho feito nesses 20 anos. As 5 eleições que eu disputei, eu, como todos nós que estamos aqui, quando sentamos naquela primeira cadeira, que nós fomos chamados pelo presidente, nós proferimos o seguinte compromisso: prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, guardar as constituições e a lei, trabalhando pelo engrandecimento desse município. Eu fiz esse juramento junto com cada um dos nobres edis que estão aqui. É um juramento que nós fizemos perante a sociedade, perante a lei. Não sou eu que estou falando, a lei. Então eu tenho que fazer justiça, fazer valer o que eu jurei, o que eu disse. Gostaria de esclarecer para alguns, acredito que poucos precisam disso, que a palavra probo, Aurélio nos ensina, que quer dizer honrado, que
representa excesso de honestidade, bom caráter, íntegro, de conduta irrepreensível, que não se corrompe, honesto, que segue as normas éticas. E qual que é o antônimo de probo? Qual que é ao contrário de probo? Desonesto, trapaceiro, inconfiável. É lamentável, eu sinto estar aqui nessa sessão, mas na conclusão foi dito, foi lido, com muita ênfase pelo secretário Benedito, simplesmente baseado em lei. Não fui eu quem criei essa lei. Não fomos nós que criamos essa lei. Nós temos que cumprir o chamamento que nós fizemos aqui. Porque daqui a alguns dias, muitos de vocês, não é o meu caso, não baterei na porta de ninguém para pedir voto a vereador. Muitos de vocês talvez baterão. E vai ser feita aquela pergunta: você vai ser íntegro, você é correto, você vai cumprir a lei? E você vai dizer sim? Então vamos agir como tal. A Constituição nos diz que a lei número 8.429, no seu artigo 9º, parágrafo 10 e 11, ele diz que constitui ato de improbidade. Eu acabei de dizer o que é probo: confiável. Improbo, desonesto. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou mandato. Está escrito. O 10º, constitui ato de improbidade, improbo, inconfiável, desonesto, causar lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, senhores. Qualquer ação ou omissão, Reinaldo. Qualquer ação ou omissão dolosa, culposa, que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Também o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, diz que perderá o mandato o vereador que utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Não sou eu que disse, é a lei que está dizendo. O artigo 11, me desculpe, o artigo 9º, no seu artigo 11 da Lei 8.429, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso daquele previsto na regra da Constituição. Então, senhores, tudo isso é um ordenamento jurídico. O réu, vereador Pedro Carlos, ele fez uma declaração, declarou perante o Ministério Público a prática do ato. Consta aqui, ele declarando que depois ele o dinheiro ficou com ele 3 dias, que depois o dono da empresa ligou, que o Solivaldo ligou. Então, se o Solivaldo não tivesse ligado, se o Solivaldo não tivesse falado, se não tivesse dito na Câmara por mim várias sessões, o ato, esse dinheiro estaria em seu bolso. Não foi uma ação, um lapso, um momento de racionalidade que o fez. Não, eu errei, me desculpa, eu errei, ninguém está sabendo, só eu, toma o dinheiro aqui. Não foi isso. Não foi isso. Precisou que alguém arguísse, batesse em cima, gritasse no plenário, diversas vezes, para que fosse devolvido o dinheiro. Senhores, para que vocês possam entender melhor, eu trouxe aqui
ocorre nesse momento aqui nessa Casa Legislativa. Pois bem, eu já disse os fatos. Ocorre que, infelizmente, o vereador, ele é eleito pelo povo e vem no Estado Democrático de Direito representar esse povo na esfera municipal, na forma mais transparente possível. Quando falo Estado Democrático de Direito, eu devo grifar que democracia tem um significado de governo exercido pelo povo através de seus representantes. Ocorre que, infelizmente, nem sempre é isso que acontece quando a população confia e entrega na forma do voto e elege aquele representante, dando-lhe o poder e a função de representá-lo. Quando nobre colega Pedro Carlos, ele teve a reprovável conduta de superfaturar a nota desse piso que está aqui, ele infringiu com o ordenamento brasileiro, ou seja, ele teve conduta diversa daquela a qual deveria ser o seu papel, e que também esperamos do vereador que zele pela integridade desses direitos no âmbito municipal. Então, para que eu seja bem claro a todos aqui presentes, a todos que nos ouvem, aos meus nobres colegas, aos doutores aqui presentes, uma água, por favor. Isso aqui mesmo. Paciência, senhora. Para que eu seja claro com todos aqui presentes, com cada eleitor, com cada cidadão solidadense, com cada colega que compõe essa mesa hoje, nessa sessão aqui instalada. Eu, Altair, eu venho dizer a vocês que é lamentável, é uma lástima passar por essa situação. Por isso, senhoras e senhores, é nítido que a conduta não é só reprovável, é uma conduta muito grave, visto ferir o direito da sociedade, ferir a ética, ferir os direitos e ferir os bons costumes. Tanto é tão grave que o legislador de nosso país, além de repreender tais condutas previstas no texto da Constituição, criou mais 2 leis para garantir que não existiria impunidade frente ao tamanho desrespeito que os direitos da sociedade, não deixando qualquer lacuna que pudesse retar em não aplicação dessa lei. Meus amigos, meus colegas, senhoras e senhores, ouvintes, se esta casa fechar os olhos, ou ainda fazer de conta que não existe gravidade nessa conduta que eu acabo de relatar aos senhores, seremos nós, praticamente, da mesma conduta do caro colega Pedro Carlos Carreira, na mesma omissão, uma vez que deixamos de cumprir o nosso papel como representantes do povo. Não seremos justos com cada eleitor, com cada pai de família, não seremos justos com cada trabalhador, com cada cidadão que confiou em nós, membro dessa casa que hoje compõe essa mesa, para sermos os olhos, para fazer valer os seus direitos, para zelar por cada um desses direitos como se fosse direitos dele próprio cidadão. É para isso que nós estamos aqui, para zelar do direito dele próprio cidadão. E é isso que eu tento, é isso que eu vou fazer nessa casa. Então eu, Altair, hoje ocupante de uma das cadeiras, de um papel mais importante no país, tanto é que está previsto na nossa lei maior, venho pedir para que façamos valer a lei, para fazer valer a confiança de cada voto depositado em nós, hoje representantes do povo municipal. Não sejamos omissos diante da triste situação que ocorre dentro dessa casa legislativa, pois não podemos esquecer que a omissão ocorrida quando era para ser feito algo,
ela se torna um ato reprovável. A omissão se torna um ato reprovável. E ainda, que omissão signifique deixar de fazer, ela se torna uma ação ilícita. Ela se torna uma ação ilícita. Portanto, senhores, senhoras, eu gostaria de dizer a vocês alguns desta probidade, desta confiabilidade que não teve durante o ano de 2015. Não existiu esta probidade no ano de 2015. Alguns números eu posso relatar para os senhores. A nossa Câmara Municipal no ano de 2015, isso para dar ênfase na falta de confiabilidade, gastou de padaria R$ 2.575, só para a parte da tarde, vereador não, de noite não, parte da tarde, R$ 2.575. Água, senhores, foram 51 galões de 20 litros. Sabe o que mais? Quase 7.000 garrafas no ano de 2015. 6.756 exatamente. Mas a Câmara gasta com supermercado também. Gastou quase R$4.000 com supermercado para a parte da tarde. Material de escritório foi quase R$20.000. Quase R$20.000 material de escritório. Passe escolar. A Câmara comprou 210 passes escolar. Ah, é para o funcionário ir para São Lourenço. Mas tem nota de empenho do posto de gasolina para o funcionário, mesmo funcionário para São Lourenço. Então, a probidade está onde, senhoras? Reforma ficou muito bom. A casa ficou bonita realmente. Esse prédio não é nosso, o prédio é da prefeitura, não é da Câmara. Essa reforma, brasão, faixa, tudo que foi aqui, em torno de 55 a 60 mil reais. Vereador, essa reforma. O senhor dispõe de 1 minuto para encerrar. Eu peço à senhora que eu estou concluindo as minhas palavras. Então, senhoras e senhores, isso tudo que eu venho a dizer para vocês aqui, no ano de 2015, foi feito também várias viagens de vereadores. A minha, por exemplo, foi R$ 2.353, eu falo da minha. No total, o custo com viagens de vereadores, pagamento de curso, combustível para isso, vereadores e servidor, foi R$ 73.000. Então, aonde está a probidade? Mais uma coisinha só. Festas, final de ano. Festas de final de ano. Festas de final de ano. R$ 27.000. Vereador, conclua, por favor. Estou concluindo. Por favor, o senhor tem mais Sim. 30 segundos contados. Sim. Festas foram... Mas brinde para as crianças. Brinde. R$ 5.000 de brinquedo. Jantar. R$ 7.900. Perfume. Comprou perfume também para dar para as crianças. Quase R$ 4.000. Perfumes do Boticário. Para concurso de redação. Onde está a probidade? Então, senhoras e senhores, façamos valer o nosso dever. Façamos valer a lei. Vamos fazer o nosso juramento. Vamos votar pelo povo, pela seriedade, pela hombridade, pela dignidade dessa casa, para que amanhã os nossos filhos, os nossos parentes, não se envergonhem da gente e não aponte o dedo para qualquer um de nós que estamos aqui. Eu peço desculpas se eu extrapolei. Muito obrigado, senhora presidente, senhores, doutores, muito obrigado a todos que nos ouvem e nos assistem. A palavra agora está com o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Senhor presidente, diante do exposto pelo presidente da comissão, creio que os demais componentes da comissão vão falar o exposto dele, diante do exposto dele. Parece que não haja delonga nessa reunião, creio também que o advogado vai falar, e para que as pessoas também não fiquem aí ouvindo as coisas repetitivas, eu passo a minha vez.
A palavra está facultada ao vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham. Eu, diante de tudo que o Altair falou, né, de toda a lei que a gente tem aqui, né, eu acho que não tem quase mais nada o que falar. Eu apenas, por ter sido relator do processo, eu tenho que dizer alguma coisa. Que foi a gente que recebeu todo mundo aqui, né, a vereadora Lígia, o vereador Guilherme também estava aqui. E no relatório constou, né, que ele confessou, né? Então, eu acho que não há nada mais a fazer quanto confessa. Você vê muitas vezes aí o cara, ele faz tanta coisa, ele mata, ele faz, mas ele não confessa, né? E ele confessou, né? E sobre os pisos aqui, a gente não tem câmara, a gente está aqui com um prédio emprestado. É uma das únicas cidades da região que não tem câmara municipal. Mais uma coisa vergonhosa para a nossa cidade. Estamos emprestados aqui e acho que nem pagamos aluguel para o prefeito. Eu acho que não paga aluguel para o prefeito. A gente está aqui de favor, vamos dizer assim. E apenas, eu não sou contra o erro. Erro eu acho que chega a ser até humano, qualquer um pode errar. Agora, feio é não punir, feio é não agir. Então, por isso, eu apenas estou fazendo o meu juramento aqui e cumprindo o dever do vereador. Que todos que puseram aqui, todo o segundo mandado, tendo consciência disso. Então, diante disso, eu acho que fica muito difícil. Entendido, senhor presidente? A palavra está facultada para o vereador Benedito Lourenço Paulino. Fará uso, vereador? Vereador, eu também concordo com o pronunciamento, só para não esticar e ficar cansativa a sessão, também não vou fazer. Vereador Guilherme dos Santos. Vereadora Lígia Rada Reis. Eu vou proferir algumas palavras breves. Boa noite, plateia. Boa noite, caros colegas, ouvintes da rádio e os internautas que nos acompanham. Realmente, principalmente depois que eu assumi a presidência dessa casa, eu notei vários erros. Não é um só, não. São vários. São inúmeros erros. São inúmeros desmandos. Que não foi só da última legislatura, que vem alguns de muitos anos, mas de muitos anos mesmo. E para quem me conhece, para quem sabe da minha conduta, vocês sabem que não passará em branco, porque é muito fácil qualquer um vir aqui, pegar o microfone e acusar o outro, quando, na verdade, é tão ou mais sujo que o outro. Então, eu acho que o meu voto na sessão de hoje, todos já sabem, até porque eu já anunciei ele em outras sessões. Eu também não acho correto não punir. Eu não acho justo que um cidadão, ainda que ele negue ou ele assuma, que ele não pague pelo erro que ele cometeu. Mas é muito fácil falar e não ter o rabo preso. Infelizmente, hoje nessa casa, a gente passa por uma situação, como disse o vereador Altair, lastimável. É muito triste. É triste o que a gente está passando aqui hoje. É vergonhoso para a gente, que fomos eleitos pelo povo. A gente está aqui, né, vendo isso tudo. E o que mais me dói é que me parece que esta não será a última. Haverão novas denúncias.
E eu espero que o mesmo empenho que teve agora para a cassação ou não do vereador que aqui sentava, tenham também nas futuras denúncias. É uma questão de tempo até conseguir tudo direitinho. Como disse o vereador, foram muitos os gastos. Muitos os gastos. Alguns a gente consegue cortar de imediato, outros não. O problema não é você gastar o dinheiro desde que ele seja bem utilizado, desde que ele seja para o bem público, só que virou uma anarquia essa casa. E não é de hoje. Eu sinto muito, eu sinto de verdade. Por isso que nós estamos passando hoje. Acho uma pena, acho uma lástima. E é como eu disse, me dói mais saber que não vai parar por aqui. Tenho dito. A palavra está facultada para o vereador Reinaldo dos Santos. Excelentíssima senhora presidente dessa sessão, doutora Lígia Rada Reis, demais vereadores, boa noite, plateia que nos assiste, doutor Rodrigo, doutor Antônio, boa noite, os doutores Rodrigo e doutor Antônio foram constituídos pelo então vereador Pedro Carlos para a defesa nesta noite. Senhora presidente, hoje eu estive com uma pessoa hoje do nosso meio político, e ele tinha me perguntado se eu ia fazer algum pronunciamento. E eu disse a ele, vou pronunciar sim. Quero pronunciar nesta noite, senhoras e senhores, ouvintes da Nova FM, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, quero falar do 7º mandamento: não furtarás. Ainda no contexto, senhoras e senhores, quero fazer ainda um comentáriozinho que eu preparei nessa noite também, a respeito do substantivo caráter. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um efeito moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade e o seu caráter. Os seus valores e a firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do comportamento.
Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. O caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta de uma via mais fácil para a realização de algo. Mesmo se naquele momento parece ser o melhor caminho a seguir, é o caráter que vai determinar a escolha de um indivíduo. Então, hoje, nesta sessão extraordinária, onde está findando esse processo de cassação, nós acabamos de fazer um comentáriozinho do caráter. Se o nosso amigo, o edil Pedro Carlos Carreira, se ele tivesse o caráter, ele jamais cometeria esse ilícito. Esse ilícito que hoje leva esse triste episódio de cassação. Pode ser que a defesa dos doutores esta noite venham fazer com que vocês, os nobres vereadores, pensam diferente, que o vereador não cometeu tal ilícito. Mas é tão forte as provas que o senhor Pedro Carlos Carreira, no dia 11 de setembro de 2015, ele compareceu à promotoria pública perante o Dr. Leandro Paneim, Então, vamos retornar um pouquinho. O ventilador me tirou a concentração. Estava tão compenetrado, doutor. Esse barulho horrível. Então, o senhor Pedro Carlos, ele compareceu na promotoria pública no dia 11 do mês de setembro de 2015. Ele compareceu espontaneamente com sua secretária, a senhora Suelen, inclusive funcionária dessa casa, era secretária dele. Ele compareceu à promotoria por livre e espontânea vontade e confessou que, de fato, ele praticou o tal delito. Está escrito aqui para todos que quiserem. Ele é até um pouquinho grande, mas não vão tomar tempo, não. E, de fato, ele usou esse dinheiro mesmo, ele pegou o dinheiro porque ele faz tratamento de uma doença que, eu acho que, louvado seja Deus, acho que Deus livrou ele dessa doença e ele está bem agora. Deus permita que nunca mais volte para ele. Mas ele confessou que ele pegou esse dinheiro. Então, senhoras e senhores, fica aqui para todos, se quiserem, fica à disposição para os senhores lerem. Agora, quanto ao artigo da lei orgânica,
artigo 43, inciso 3º, que o secretário dessa casa já leu, perderá o mandato de vereador aquele que praticar tal crime esse ilícito é decoro parlamentar. Está escrito na lei orgânica, no inciso 3º. No artigo 122, inciso 17º, exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, mantendo o decoro parlamentar. Então, senhoras e senhores, não tenho nada hoje mais a comentar, a declarar. É muito lamentável, também acho muito triste a situação do vereador, mas infelizmente nós estamos aqui para julgá-lo. Até que ele é um caso raríssimo, o vereador. Ele tem que... As atitudes dele têm que ser estudado por uma junta de psiquiatria. Porque é uma coisa absurda o que o vereador pratica. Senhoras e senhores, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Lígia, pelo... Vereador Solivaldo, a palavra está franqueada para o senhor. Boa noite, presidenta Lígia Rada Reis. Boa noite, caros parceiros do plenário. Boa noite, doutores, os quais estão como procuradores do denunciado Pedro Carlos Carreira. Plateia que nos acompanham, dá satisfação de ver a casa assim, com muitas pessoas. Engrandece muito o trabalho do vereador. Gostaria de começar... Esqueci. Um abraço aos ouvintes da Nova FM e os acompanhantes da grande rede. Gostaria de começar contando como começou essa história. Muitos, às vezes, não sabem como começou. Temos que perder o hábito, isso eu falo aos vereadores, principalmente os presidentes do último ano de legislatura. Por quê? Eles simplesmente não querem devolver o dinheiro, eles acham que era para o prefeito que está saindo. Qualquer um sabe que não é isso. Hoje a responsabilidade fiscal é muito grande. Então vamos acabar com essa mentalidade, essa cabeça pequena, certo? Então tudo isso começou por causa dessa mentalidade. No dia 30 de dezembro de 2014... não querendo devolver o dinheiro para o município, para retorno às partes sociais, para obras e para muitas outras coisas. Então, vamos gastar o restinho que tem, minha gente. Vamos lá. Então, foram lá e fizeram uma compra de R$ 6.410. Muito bem. Piso bonito. É muito bonito. Eu faço serviço em muitas residências em São Lourenço, residências em condomínios fechados, e é difícil ver um piso desse. Entendeu? O valor, R$ 159,00 o metro. Por uma Câmara, como já foi dita, que o prédio não é do Legislativo. O prédio é emprestado pela Prefeitura. Muito bem, vamos lá fazer a compra foi feita, muito bem. Foi entregue por volta do dia 8, dia 9 de janeiro, devido à paralisação da Câmara, e começou-se a obra. Estava presente quando esse piso chegou aqui. Fiquei simplesmente abismado de ver o preço. Pedi à secretária Suelen, na época, que me desse uma cópia da nota.
E essa cópia ficou comigo. Como eu presto serviço em São Lourenço e não saio da Gorgulho, materiais toda hora, quando chego, deparo com o piso, porcelanato, Wi-Fi, não sei o que, R$159, bem pequenininho. E uma placa desse tamanho, 20 por 30, promoção, R$98. Aquilo simplesmente me deixou louco por saber que aquele piso tinha sido faturado. Até então, usando o chavão do nosso amigo Argemiro, eu fiquei com as mãos amarradas, certo? Muito bem. Chamei a proprietária da loja de material de construção e indaguei com ela. A nota fiscal está aqui, esse piso está ali. E como que a gente faz com isso aí? Quando que esse piso, a pergunta que eu fiz para ela, prestem atenção para depois não saírem falando. Quando que esse piso entrou em promoção? Está presente ela e a vendedora que efetivou a venda. Esse piso, desde que chegou, está em promoção. Porque é um piso difícil de sair. Então ele tem que entrar na promoção porque não sai. Não sai! Então, muito bem, proprietária. Que explicação que a senhora me dá sobre isso? No momento, sinceramente, eu não posso dar porque a transação foi feita pelo gerente. E ele está viajando. Muito bem. Assim que a senhora tiver uma notícia, a senhora me telefona. No dia 10, num sábado, ela me ligou. Cheguei lá, tive uma reunião com eles e eles me contaram. Tudo isso que todo mundo está sabendo. O piso foi superfaturado mesmo, o vereador esteve aqui com o Benedito, eles fizeram orçamento e esse dinheiro saiu daqui. Muito bem. Na hora, a atitude minha foi, isso aí está no meu termo de depoimento lá na promotoria. Isso aí... Na hora eu disse, vou chamar a polícia. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Certo? Vamos fazer um boletim de ocorrência, por quê? Eu simplesmente estou abismado com isso aí. Mas eu fui contido por eles. Na verdade, eu vou falar para os senhores. O vereador Pedro Carlos foi muito inocente, para não dizer burro. No momento que eu descobri, simplesmente ele falaria, não peguei dinheiro nenhum, e o proprietário da loja, não dei dinheiro nenhum, não tinha como provar. Certo? Seria a minha palavra contra dele. Como que eu ia provar isso? Mas aí, entra aquela parte que o nobre colega Reinaldo falou, do caráter da pessoa. Eu quero deixar bem claro que durante todo esse processo, jamais ele foi humilde de chegar e falar, eu errei. Realmente aconteceu isso? Infelizmente, não. Mas aí a coisa foi fluindo. Foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Muito bem. No dia 18/2, quando chegaram aqui nessa câmara mais 10 metros de piso, esse piso, lógico, chegou sem nota. Por quê? Eu já tinha dado o grito, e a devolução tinha sido feita do dinheiro, R$ 2.441. Devolveu, muito bem, mas o ilícito foi cometido. Se eu não tivesse dado em cima, minha gente, esse dinheiro já estava no bolso dele, isso aí é certeza. Então vamos lá. No dia 23, foi pedido uma explicação numa sessão ordinária a respeito desse boato que estava correndo na cidade, tal. Ele simplesmente, naquela cadeira de presidente, ele disse que, olha para vocês verem a capacidade dele, que eu, Solivaldo, como eu entrava e saía na Gorgulho toda hora, eu achei o piso muito caro. Então, quase 2 meses depois, o proprietário fez um desconto. A nota fiscal emitida, nós temos comerciante aqui, emitiu a nota, acabou o desconto. Qualquer um sabe disso. Aí sim começou os indícios de irregularidades. As provas que eu precisava. Muito bem. No dia 2/3, outra sessão, o vereador Altair Alves Pereira entrou com requerimento pedindo explicação, porque a coisa estava tomando uma proporção muito grande. E a resposta não foi dada. Mas logo, no dia 16/3, outra sessão, está em ata, tudo isso está em ata.
Qualquer um tem acesso e pode averiguar. No dia 2/3, na sessão do dia 16 de março de 2015, apareceu aqui nessa casa um termo de doação, minha gente. Que a loja de materiais de construção tinha doado aquela segunda remessa de piso que chegou, porque não tinha dado aqueles 40 metros. É esquisito pra caramba. Uma loja doar para uma Câmara Municipal. O pior não foi isso. A coisa vai andando e quanto mais se mente, mais se enrosca. Ao pegar o documento de termo de doação, se a loja estava doando para o Legislativo, é lógico que o papel timbrado teria que ser da loja, minha gente. Não da Câmara Municipal. Não tem condições de uma coisa dessa. Tudo bem, vamos analisar se tem outro erro. É lógico que tem. As testemunhas do termo de doação, funcionários da Câmara, funcionários comissionados. Se uma loja está doando para mim lá, para mim aqui, o testemunho vai ser do meu funcionários meus? Não tem lógica. Agora, o terceiro erro e o mais grave, minha gente, a data retroativa. Retroativa a quê? Aquelas sessões que houve grandes discussões aqui a respeito desse piso. Se houvesse esse termo de doação apresentado aqui no plenário, a coisa tinha encerrado. Mas não havia lá atrás. Apareceu depois de tudo. Mas, desculpa eu falar, mais uma mentira. Muito bem. Então tínhamos fortes indícios para fazer uma denúncia no Ministério Público. É lógico que tínhamos que fazer. É aquela coisa. O vereador está aqui para quê? Ele proferiu o quê? Ele vai zelar. Ele vai sempre atentar pelas coisas corretas. Então a denúncia foi feita. Começou um vendaval de mentira lá no Ministério Público. Mas, graças a Deus, nós conseguimos provar. E quando foi dito aqui nessa casa, para o nosso companheiro Reinaldo, tem esse termo de declaração, quando está aqui espontaneamente, minha gente, espontaneamente ele fosse no começo, e fosse humilde, e falasse, não, eu fiz, eu assumo. Porque no fechar da cortina, quando ele viu que a coisa não tinha jeito mais para ele, aí foi lá e fez essa declaração. Então hoje, minha gente, ele é réu confesso. Pode acontecer tudo. Os advogados, os procuradores deles vão tentar de todas as formas, essa é a profissão dele, para recorrer, é lógico, estão no direito deles. Mas é difícil. A sociedade tem que tomar uma providência. E nós somos representantes da sociedade. Então nós vamos tomar essa providência. A Lei Orgânica, artigo 43, fala a respeito da perda do mandato. Que utilizar o cargo para a prática de atos de corrupção e improbidades. Muito bem, você pega um dinheiro e depois de 3 dias você devolve e o crime não foi efetivado? É lógico que foi, minha gente, é lógico. Fala lá também a respeito do procedimento incompatível com o decoro parlamentar. O decoro parlamentar. Ele teve a intenção, tanto prova que ele teve a intenção, que ele chegou nesse termo de declaração. Deixa eu ver, mais ou menos aqui, uns 10 meses depois do ocorrido, 10, 11 meses, quase um ano depois. É simplesmente incrível. Foi dito aqui no relatório a questão do tempo dos 90 dias
Eu quero avisar a nova plateia que está no tempo hábil. Porque a nossa lei orgânica fala. É contada a partir do dia que o denunciado é notificado. Então isso é a lei orgânica. A gente tem um regimento interno, lei orgânica e Constituição Federal. Então nós aqui seguimos, é lógico, as três. Mas para o andamento da casa, sem uma sobrepor a outra, nós usamos a lei orgânica. Então no momento, senhoras e senhores. Vereador. Pois não? O senhor dispõe de mais 1 minuto. Já estou encerrando, presidente. Então no momento, senhoras e senhores, eu agradeço a todos pelas minhas palavras, ouvirem minhas palavras. Presidente, muito obrigado. Obrigado aos senhores vereadores e tenham uma boa noite. Tendo todos os vereadores se expressado dentro de um período de 15 minutos, agora o denunciado não estando presente, através de seus procuradores, de acordo com o decreto 201, disporá de prazo máximo de 2 horas para fazer a defesa de vocês. Eu convido o senhor Rodrigo Emate Niga de Bem e o senhor Antônio Sérgio Santos Rabelo para adentrar ao plenário e exercer seu direito de defesa. Ilustríssima presidente dessa Casa de Leis, ilustres vereadores, público presente, povo de Soledade de Minas. Primeiro gostaria de parabenizar a Câmara pela participação popular, que é necessária e fundamental para a fiscalização da atividade dos vereadores. De fato, há um dito que é muito utilizado no direito, que fala dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Para nós seguirmos, de fato, os princípios do direito, nós precisamos respeitá-los em todos os níveis. Inclusive no procedimental, no processual, no procedimento de cassação, como está sendo feito aqui. Ocorre, ilustríssima presidente, que essa é uma questão de ordem que precisa ser consignada. Nós arguímos algumas questões que precisam ser definidas. E, primordialmente, as questões da ampla defesa e dos prazos e da não oitiva de testemunhas de defesa, que são elementos que geram a nulidade absoluta do procedimento. É possível, sim, cassar um vereador por improbidade. É possível, sim, cassar a atividade de um representante do povo. Mas para fazê-lo é preciso seguir também a lei. É preciso seguir à risca a lei. Porque caso contrário, a lei vai ser usada para nulificar isso. E é o direito do acusado. Como foi exposto aqui pelos vereadores, não se trata de um defeito de uma única pessoa. Esses problemas, segundo o relato dos próprios vereadores que aqui se encontram, vêm se sucedendo. E não só nessa legislatura. Mas eu não digo isso para querer amenizar o erro de ninguém. Eu quero apenas frisar que para se fazer cumprir a lei, é preciso que se cumpra a lei também dentro da Casa Legislativa, dando oportunidade de defesa ampla, dando totalidade de transparência ao processo. Nós verificamos algumas ausências do ponto de vista da formalidade processual, falta de registros importantes dentro do processo, das situações que foram transcorrendo dentro do procedimento. E isso pode cancelar o processo de cassação, sim. Porque é preciso que todos cumpram a lei. E não se pode fazer de um vereador apenas
o bode expiatório dos erros, da falta de cumprimento da lei de toda uma casa legislativa. Não estou querendo dizer que todos estão cometendo ilicitudes. Eu quero dizer que uma só ilicitude já é suficiente para se gerar uma ilicitude. E um erro de procedimento já é o suficiente para também se caracterizar a improbidade. Então eu quero chamar a atenção, ilustríssima presidente, especialmente porque tem um peso sobre as costas quanto às questões de ordem, que essas nulidades que foram arguidas, elas são vitais para a legalidade do processo de cassação. Se os senhores quiserem cassar o vereador, e se o povo quer cassar o vereador, todos podem se manifestar legalmente, na hora que são convidados, e no momento oportuno, dentro da lei. Eu vi o pronunciamento dos vereadores, respeito os representantes do povo, vi que alguns estão absolutamente convictos, mas mesmo assim, mesmo com a convicção pessoal, é preciso seguir a lei e fazer cumprir os prazos processuais e fazer cumprir o direito de defesa para qualquer acusado. Então eu quero apenas enfatizar essa necessidade, que ele tem direito de defesa, que foram desrespeitados os direitos de defesa. Eu tive dificuldade de obter cópias de processo aqui nessa casa. E não estaria inventando isso. Por quê? É preciso ter transparência na defesa. É preciso que o acusado tenha acesso a todas as peças que estão acusando. E, especialmente, o advogado. Porque se o acusado foi aqui, inclusive, questionada a natureza das decisões dele, se ele estava realmente são. Se o acusado tem dificuldade de compreender alguns procedimentos judiciais, o advogado tem obrigação de os conhecer. Então, é necessário dar oportunidade de ampla defesa. Eu venho apenas ressaltar, ilustríssima presidente, que as questões de ordem pesam sobre essa presidência, que as questões de procedimento legal pesam sobre esses vereadores também, e que adotar um procedimento irregular para realizar uma cassação não é de forma alguma um exemplo de cumprimento da legalidade. Então, se querem, como diz um representante aqui da população presente aqui, se vão cassar, mas é preciso seguir a lei, estabelecer o procedimento de forma legal, seguir os procedimentos acusatórios e oportunidade de defesa. Dessa forma, eu vou deixar que meu colega continue a defesa. Eu queria enfatizar apenas o respeito por essa Casa Legislativa, que nosso país possa cada vez mais aprimorar esses processos de acompanhamento da atividade legislativa, que só com a presença do povo pode acontecer, para fiscalizar de fato o que está acontecendo, e clamar os nossos vereadores a que sigam a legalidade realmente de forma estrita, inclusive nos procedimentos dentro dessa casa. Obrigado. Senhora presidente, vereadora Lígia Rada Reis, na pessoa da qual cumprimento todos os outros nobres edis, pessoas no plenário, ouvintes. Só vou fazer uma pequena complementação, porque como nós chegamos à conclusão pelo cerceamento de defesa, é a nossa principal alegação, por assim dizer, que é a questão da intimação para todos os atos, para que formássemos um conjunto probatório adequado para que pudéssemos fazer uma defesa adequada.
pouca coisa foi possível tirar do atual processo. Mas existem algumas inconsistências no processo, inclusive de depoimentos, que poderiam ter sido mais investigadas, poderia se chegar a conclusões diferentes. É isso que nós defendemos. Nós não defendemos uma não punição. Quando alegamos nulidade, é porque entendemos que esse procedimento está maculado. A própria lei não veda a abertura de novo procedimento. Então, isso há de ser ressaltado. Não se fala em não punição, mas se fala em que este processo está maculado. E, por exemplo, nós temos o próprio depoimento do vereador Benedito, onde ele admite ter entregado um cheque em branco, muito provavelmente sem prévio empenho. Então, como isso não foi mais investigado? Porque isso está ligado diretamente ao fato. Uma investigação mais profunda poderia ter chegado a uma conclusão. Não estou dizendo que aconteceu alguma coisa a mais. Pode ter acontecido de perfeita boa-fé, né? Mas a falta dessa investigação mais profunda muitas vezes nos priva das provas adequadas para caçarmos adequadamente ou não uma pessoa. Veja bem, o mandato foi concedido pelo povo. No Estado democrático de direito, para retirarmos o mandato de uma pessoa, seja vereador, seja prefeito, seja a nossa presidente da República, que hoje está sofrendo aí um processo de impeachment, todas as regras, todas as leis devem ser respeitadas. Nós não podemos fazer disso que os fins justificam os meios. Dentro de um Estado democrático de direito, é necessário que se tenha plena certeza de que a pessoa é culpada. Não nego que os vereadores podem ter formado suas opiniões devido a vários fatos coletados no processo. Eu li o processo, mas tem vários fatos lá também que são passíveis de ser questionados a partir de depoimentos mais profundos ou de outras pessoas. Ressalto aqui que na defesa prévia do denunciado foram arroladas 4 testemunhas. Das 4, somente 2 foram ouvidas. As outras 2 não foram. Esse fato consta do Consta. Se a senhora pegar a defesa prévia dele, além de 2 pessoas que foram ouvidas que constavam, que é o vereador Benedito, constava da defesa prévia como testemunha, e o senhor Vitor Flávio, né? Vitor Flávio. Esses 2 foram ouvidos. Além deles, constava a senhora Suelen e constava o senhor João Gorgulho. Os 2 sequer foram intimados. Sequer intimados. Eles poderiam até ter se recusado a vir depor aqui, vai lá saber o que aconteceu, mas eles sequer foram intimados para vir depor. Então, há vícios graves de cerceamento de defesa. Um novo procedimento, ou coisa que o valha, bem instruído, pode fazer chegar a uma decisão diferente. Ou pode confirmar a decisão que se está tomando nesse. Nós não quero entrar tão profundamente no mérito, porque, como eu disse, na minha opinião, o mérito se encontra incompleto e eu não tenho como manifestar profundamente sobre ele. Meu papel aqui é demonstrar aos senhores as inconsistências que o processo pode gerar. Com devido respeito ao nobre Edil, ali até que me cumprimentou, que é uma pessoa que eu vou respeitar profundamente, porque eu conheci um outro vereador como ele, que exerceu vários mandatos, e eu tenho trabalhado com a Câmara de Airuoca já há 7 anos, estou entrando no meu 8º ano como advogado da Câmara lá, mas me permita discordar, eu não concordo absolutamente que os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório foram respeitados. E eu acho que uma cassação é ato muito grave. É muito grave. Por quê? Porque ele gera consequências não só para o vereador que é cassado, gera consequências para a Câmara, que tinha um vereador que cometeu atitudes passíveis de cassação. Ouvi falar aqui de piso em prédio que não é da Câmara. Nós temos muitas coisas a serem apuradas aqui, realmente. Então, a nossa defesa hoje se sustenta em se observar o Estado Democrático de Direito,
nós gostaríamos que a Câmara, especialmente na pessoa de sua presidente, antes de decidir o mérito da cassação, decidisse as questões de nulidade levantadas, porque são questões graves e, obviamente, não é segredo para ninguém que elas não sendo apreciadas, nós vamos questionar, né? Como o nobre vereador falou, é o nosso papel, nós estamos aqui para isso, assim como os senhores estão aqui para votar os devidos procedimentos. Então, nós pedimos encarecidamente que essa Casa de Leis observe de maneira profunda e adequada a legislação em vigor, até mesmo para dar a um homem que teve seu mandato concedido pelo povo o devido direito de defesa, para só então decidir se ele deve perder esse mandato ou não. Muito obrigado. Apenas uma dúvida com referência. As nulidades alegadas por Vossa Excelência são as constantes da peça protocolada hoje? São 3 nulidades. Ok. De acordo com a defesa protocolada nesta casa hoje, a fim de que a gente tenha maior transparência na sessão, eu vou submeter todas as nulidades arguidas do doutor à votação em plenário. O que isso significa? Explicando aos cidadãos que aqui estão e que nos ouvem. Ele está arguindo 3 hipóteses de anular todo esse procedimento. Caso uma delas seja aceita, esse processo será anulado, arquivado e poderá ser feita nova denúncia do mesmo jeito. O que ocorre é que hoje nós não podemos deixar de apreciar essas nulidades, uma vez que pode gerar uma anulação em esfera judicial. Então, eu vou submeter as questões, tá? E em votação a plenário. Nesse caso, o suplente não vota. Então, somos em 8. Certo? Senhora presidente, só mais uma coisa. Desculpa. Na hora da votação do mérito, se chegarmos até o mérito, nós gostaríamos só que já constasse que a defesa se opõe à votação do suplente, tendo em vista o 292 do Regimento Interno. Só para constar, não sei se a Câmara vai entender que temos razão ou não, mas que pelo menos conste nosso protesto. Pela ordem, senhor presidente. Eu fico até, então, por não conhecer muito a lei e respeito Vossa Excelência, eu vejo no momento, presidente, que colocar em votação as nulidades ora proferidas pelos vereadores de defesa do réu, dos advogados do réu, constrange o plenário. Por que constrange o plenário? Diante de um direito legal, senhora presidente, o plenário é soberano. O plenário é soberano para agir. Eu vejo isso, não quero crescer em cima disso, não quero crescer em cima disso, não. Longe de mim crescer sobre isso. Ainda que o plenário venha responder judicialmente com qualquer ato aqui, dentro dessa casa, isso será respondido na justiça, senhor presidente. Porque, então, com a questão de ordem, dentro desse plenário, é dado o direito legal do vereador decidir o que entra e o que não entra aqui. Então, eu vejo essa razão. Senhor presidente, só me permite essa pela ordem, porque, senão, não bastaria essa convocação, então. É toda uma parafernagem toda para a gente passar por isso e ter que enfrentar a situação. Então, ora isso acontecendo, eu vejo que nenhuma nulidade tem que ser apresentada no plenário. Porque não tem essa justificativa, eu apresento a Vossa Excelência, até porque eu também não gostaria de estar aqui. Vereador. Vejo a razão disso tudo, como a senhora é presidente dessa casa, ainda que vier até então eles tomarem alguma decisão, mas que a senhora tenha o posicionamento de Vossa Excelência dentro dessa casa é soberano. Vereador, a senhora que decide, tá certo? Por favor. Então, eu só estou dizendo isso para que depois, porque senão cria-se como se fosse uma ameaça ao plenário. O plenário não está ameaçado de nada aqui. Nós temos somos livres para decidir a nossa votação, ainda que querendo ou não votar a favor ou
contra, mas nós temos o direito total de não querer votar essa nulidade. Eu não quero votar essa nulidade, porque vejo que uma defesa dessa, proferida pelos advogados da defesa, do réu, ele tem todo o direito de entrar na justiça depois. Ué, ele pede a nulidade disso depois lá. Independente do resultado da Sim, votação. sim, eu acho que isso aí é mais visível, é mais viável, para o respeito dos vereadores, porque senão fica chato. Um momento. Da mesma forma em que foi ouvida a defesa de Vossa Excelência, do doutor, foi ouvida a questão levantada pelo vereador Argemiro. Não resta dúvidas, doutor, que uma questão, talvez, de nulidade deva ser também discutida via judicial, e não aqui dentro desta casa. Quanto a isso, o vereador Argemiro tem toda a razão. Mas eu também não gostaria de tomar uma decisão arbitrária, visto que essa casa, eu prezo pela transparência. Então, eu gostaria de suspender 2 minutos essa reunião, porque eu quero consultar a opinião de todos os edis aqui presentes, para que nós possamos tomar a decisão mais correta e mais justa. Eu peço a suspensão de 2 minutos, peço aos edis que entrem na sala de secretaria ou da presidência, para nós consultarmos isso e já retornamos. Convido a todos para retornarem aos seus lugares. Sem problema. Hã? 10:08. Cadê o Thiago? O que vai a votação? É o relatório ou é a cassação? Não é o relatório? O relatório ele apura o que houve. Aí você vai colocar, não vota a cassação ou não. O relatório é que apurou sobre a denúncia ou não. Então não fica aqui, ó. Devidamente instaurada, a comissão processante concluiu que isso. Não, é nominal. Votação nominal. Entendeu? Devidamente instaurada, a comissão entendeu que isso. Entendeu? Então restou provado que a denúncia fez. Sim ou não? Aí faremos. E não pode falar. Faremos votação pela prática disso. Beleza. Qual que é? Esse aqui? Isso é importante você falar isso aqui, ó. Isso aqui não é nem tanto. Pode até falar se quiser, mas Tá. isso aqui é fundamental. Cadê o Ditinho? De volta aos trabalhos, eu consulto aos doutores se encerraram a defesa. Encerrada? Ok. Artigo 290 no lugar do 292. Será registrado, doutor. Em deliberação, junto com todos os colegas, e por decisão unânime, ou seja, por decisão de todos, nós decidimos, doutores, não analisar as questões de nulidade por uma questão judicial. Caso sintam-se prejudicados, o cliente do senhor prejudicado, que procurem as vias judiciais. Hoje nós vamos trabalhar o mérito. Ok? Sendo assim, devidamente instaurada a comissão processante, concluiu que o denunciado incorreu em diversas condutas ilícitas, repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio. Restou provado que o denunciado, vereador Pedro Carlos Carreira,
infringiu a lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, em seus artigos 9, 10 e 11, bem como descumpriu o regimento interno desta Casa de Leis, em seus artigos 122, incisos 17 e 123, inciso 3. Faremos agora a votação nominal acerca da cassação do mandato do vereador Pedro Carlos Carreira, pela prática de atos de corrupção e de improbidade administrativa. Eu gostaria de gentilmente pedir ao plenário que não se manifestasse durante as votações de maneira não muito ordeira, para que não prejudicasse a votação. Por gentileza. Faremos a votação acerca da cassação do mandato Pedro Carlos pela prática de atos de corrupção e improbidade administrativa. O voto será nominal e chamado por ordem alfabética. O vereador chamado poderá levantar, pegar o microfone e dizer se vota a favor da cassação ou contra a cassação. Certo? Por ordem alfabética. Vereador Altair Alves Pereira, como vota? Perdão, o suplente. O suplente vereador da coligação, por favor, qual o seu voto? A favor ou contra a cassação? Meu voto é a favor da cassação do vereador Pedro Carlos Carreira. Vereador, por favor. Vereador Altair Alves Pereira, como vota? Eu voto a favor da cassação do vereador Pedro Carlos. Vereador Argemiro Constâncio Sobrinho, seu voto. Eu voto a favor da cassação. Vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Eu voto a favor da cassação do vereador Pedro Carlos Carreira. Vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhor presidente, eu voto a favor da cassação. Vereador Guilherme dos Santos. Guilherme Aparecido, da Eu Veiga. voto a favor da cassação do Pedro Carlos Carreira. Vereadora Lígia, também vota a favor da cassação. Vereador Reinaldo dos Santos. Eu também voto a favor da cassação do vereador Pedro Carlos Carreira. Vereador Solivaldo Benito Veloso. Eu voto a favor da cassação do Pedro Carlos Carreira. Foi julgado pelo plenário, por unanimidade, a procedência à denúncia de atos de corrupção e improbidade administrativa cometida pelo vereador Pedro Carlos Carreira. Será lavrada a ata que consigne a votação e expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato do vereador Pedro Carlos Carreira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.